Viajando de carro e querendo ver com seus próprios olhos o que se passa em Donbass, o jornalista brasileiro Eduardo Vasco viajou à região nas últimas semanas para visitar áreas destruídas e ouvir o que a população local fala sobre o conflito. Em sua opinião, a cobertura da imprensa brasileira, como também da ocidental, tem sido um desastre, ao passo que os governos e redes sociais ocidentais aplicaram várias medidas de censura da mídia russa. Na imprensa brasileira, a cobertura a respeito do que acontece na Rússia é um desastre. Na imprensa internacional, ela é um desastre. A gente tem a ideia, né, acompanhando a imprensa russa, acompanhando outros meios de comunicação alternativos, que na verdade a realidade é muito diferente. Só que também sentimos aí a necessidade de ir cobrir a guerra no Donbass, né? Porque apesar de ter uma boa cobertura desses outros meios alternativos, como a própria Sputnik, precisávamos ver algumas coisas com os nossos próprios olhos, porque tem coisas que interessam a nós que não interessam a outros meios de comunicação, mesmo que eles estejam cobrindo verdadeiramente, mostrando a verdade, né? E interessam ao nosso público. Ao chegar na República Popular de Lugansk, Eduardo Vasco viu a destruição no local e ouviu sobre as táticas de combate dos militares ucranianos que colocam em risco a população civil, ao passo que esta não recebe ajuda humanitária de organizações internacionais. Lá a gente viu uma destruição enorme que foi contado a gente, ocorreu devido aos bombardeios ucranianos ou então à utilização dos ucranianos de edifícios residenciais, escolas e hospitais como escudos, né? E lógico a população também como escudos humanos. E a situação ali é uma situação de quase penúria por parte da população que só é ajudada, né, por meio de ajuda humanitária do governo russo, vindo do governo russo e vindo do governo de Lugansk, porque as organizações internacionais simplesmente abandonaram aquela população. Na sua visita a Rubizhne, Vasco viu as privações que a população passa, resultado dos bombardeios de 8 anos por parte dos militares ucranianos. Na República Popular de Lugansk, a maior parte dos homens está alistada na guerra. Isso significa que os civis que estão ali nas ruas são a maior parte mulheres, idosos e crianças, né? E esses aí são as vítimas dos bombardeios ucranianos. Nesse prédio em Rubizhne, por exemplo, a gente encontrou muitas idosas e elas não tinham água, não tinham luz e não tinham gás. Estava tudo escuro, estava, logicamente, apesar de naquela época estar primavera, né, fazia frio muitas vezes e as pessoas, inclusive, reclamavam, né, porque não tinha muito o que comer, a única coisa que elas tinham é que o governo de Lugansk estava enviando, logicamente é uma ajuda humanitária insuficiente, porque são praticamente apenas duas entidades, né, gerais enviando, os russos e o Lugansk. Por outro lado, segundo percebeu o jornalista, a população de Donbass vê as tropas russas como seus libertadores, em meio aos crimes cometidos contra civis pelos batalhões nacionalistas radicais ucranianos. A população do Donbás ela recebeu muito bem a presença dos militares russos. Uma vez eu estava num mercado em Lugansk e havia alguns voluntários russos ali. Eu estava na fila do caixa e os voluntários russos estavam comprando chocolates para uma criança, a criança se divertindo, a mãe agradecendo, né? E esse daí era o clima geral ali da recepção dos soldados russos. Me parece que os habitantes do Donbás eles veem a presença das forças russas como forças libertadoras mesmo daquela região. E as pessoas com quem nós conversamos, tanto em Lugansk, onde a população sofreu, principalmente em 2014 e 2015, como em Popasna e Rubiezhne, onde eles sofrem até hoje, né, veem os ucranianos como agressores, tanto o exército ucraniano de modo geral, como as forças nazistas, o batalhão Aidar e o batalhão Azov. Ouvi muito sobre o batalhão Aidar, no caso de Lugansk, e as atrocidades cometidas pelo batalhão Aidar vão desde o fuzilamento de civis, bombardeio de igrejas com civis dentro, até coisas como estupros e
exposição de cadáveres para as outras pessoas, para servir de exemplo. Então, as histórias que nós ouvimos desses 8 anos de guerra sobre os batalhões ucranianos são como se as pessoas estivessem relatando os crimes dos nazistas alemães na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. No campo militar, a entrada das tropas russas também foi percebida como um alívio para as forças das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk, que estão desde 2014 sob o fogo das tropas ucranianas. O início da operação militar especial da Rússia desequilibrou completamente o conflito a favor da população do Donbass, né? Membros do governo de Lugansk falaram para a gente que até o dia 24 de fevereiro estava muito difícil, eles estavam muito sufocados com a guerra. Mas com isso, hoje, eles podem até mesmo pensar na reconstrução já da própria cidade de Lugansk, que continua parcialmente destruída pelos bombardeios, assim como das outras cidades da região. Falando com militares, o jornalista percebeu uma característica muito comum entre as tropas russas que as motiva: o sentimento de lutar pela libertação de seu povo. Todos eles têm um otimismo muito grande na vitória contra a Ucrânia e, mais do que isso, todos eles têm o mesmo sentimento. Nós vamos libertar o nosso povo do nazismo. É muito interessante esse sentimento antifascista dos militares russos e do Donbass, que eu creio que é impossível de você ver em qualquer outro lugar do mundo. Enquanto o governo brasileiro tenta uma posição de equilíbrio e neutralidade em relação ao conflito, perguntado sobre o posicionamento da população em geral, Vasco acredita que, se por um lado há falta de aprofundamento do assunto da parte dos brasileiros, por outro, o apoio dado à Rússia não é característico só dos cidadãos de esquerda. Infelizmente, no Brasil, a maior parte da opinião pública é moldada através do que é transmitido pela televisão, pelo noticiário na internet. No Brasil, 6 famílias controlam os meios de comunicação, é um monopólio brutal, e esses meios de comunicação, eles apresentam a visão dos Estados Unidos, a visão ocidental do conflito na Ucrânia. Então, uma boa parte da população brasileira acredita que a Rússia é o agressor, apesar de que eu acho que, na verdade, a maioria não está acompanhando o que está acontecendo na guerra, e muitos, eu mesmo, na época que estava no Brasil, vi pessoas falando na rua sobre o bombardeio, tudo, mas como se fosse, não vendo de um ponto de vista negativo, mas apenas entendendo que está tendo uma guerra lá, tudo mais. Agora, existe um setor na sociedade brasileira que acompanha mais os meios de comunicação alternativos, que tem um ponto de vista mais crítico, e é um setor que eu acho que está aumentando exponencialmente, inclusive nos últimos anos, que não acredita no que os grandes meios de comunicação informam sobre a guerra na Ucrânia. Esse setor é uma coisa curiosa, ele é tanto de esquerda como de direita, né? A gente vê no Brasil uma polarização muito grande, que tanto os dois, um como o outro, tem muito pé atrás com relação ao que a grande imprensa tradicional, que é enxergada como um mecanismo do sistema, ela apresenta as informações. Então, tanto na direita como na esquerda, existe bastante gente que não acredita nessas informações e que defende o lado da Rússia.